Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre o imperialismo na Ásia. Vamos lá? A conquista da Ásia. O comércio entre a Ásia e a Europa existia desde o Império Romano. A Ásia era fornecedora de artigos de luxo ao continente europeu. Após a Revolução Industrial, essa relação se alterou. A expansão da indústria têxtil inglesa provocou a estagnação do artesanato asiático. É bom lembrar que o primeiro produto que vai se destacar na primeira Revolução Industrial, além do século XVIII, é o setor têxtil. Depois disso, a Ásia passou de vendedora a compradora dos produtos europeus, especialmente os britânicos. Esse foi o primeiro passo para a conquista colonialista europeia. A partir de 1750, a Inglaterra iniciou a colonização da Índia. Após conquistar o litoral, o governo inglês, auxiliado pela Companhia das Índias Orientais, iniciou a investida para o interior, valendo-se das rivalidades que dividiam os principais estados da Índia. A Inglaterra, ora aliando-se, ora dominando pela força, impôs sua autoridade sobre todos os reinos. Em 1857, estourou a revolta dos Cipaios. Nós falamos sobre isso numa aula passada. Uma última tentativa de resistência à conquista britânica, que foi duramente reprimida pelo exército colonialista. Em 1876, a rainha Vitória da Inglaterra foi coroada imperatriz da Índia, e aí o domínio britânico permaneceu inabalável até 1919. Temos aqui a imagem da rainha Vitória. A rainha Vitória, ela foi rainha durante 63 anos, entre 1837 a 1901, o que ficou conhecido como a Era Vitoriana. A China. Até a primeira metade do século XIX, o comércio da China com o Ocidente era realizado quase que exclusivamente no porto de Hong Kong. Os europeus nada tinham a vender aos chineses em troca de imensas quantidades de chá, seda e outras mercadorias chinesas. A situação começou a se modificar quando a Companhia das Índias Orientais passou a contrabandear ópio para a China. O ópio era produzido na Índia e na Birmânia, em grandes plantações exploradas pelos europeus, e o seu tráfico para a China gerava enormes lucros. O ópio é uma planta que é alucinógena, pode ser utilizado para fins medicinais, só que no contexto aqui havia um uso exagerado e gerou uma população, boa parte da população começou a se viciar, ok? No ópio, que é uma planta com capacidade alucinógena. O governo chinês apelou para o governo inglês na tentativa de evitar o contrabando. Como não obtivesse resultados, tomou medidas mais enérgicas. Em 1839, na cidade de Cantão, foram queimadas 20 mil caixas de ópio. A Inglaterra reagiu prontamente, declarando guerra à China. E a Inglaterra vence esse conflito. Vencido pelo poderio naval inglês, o governo chinês assinou o Tratado de Nanquim, em 1842. A Inglaterra anexou Hong Kong ao seu império, 5 portos chineses foram abertos ao comércio inglês e os cidadãos ingleses tornaram-se imunes às leis e à justiça chinesa. Depois dessa derrota, a China se transformou em alvo de outras potências imperialistas. Em fins do século XIX, Inglaterra, Alemanha, Japão, Estados Unidos, França e Itália dividiram entre si os lucros vindos da exploração chinesa. Em 1851, estourava uma grande revolta popular, liderada pelo movimento Taiping, né, que significa a Grande Paz. Essa revolta só foi derrotada em 1864, mas sua herança não se perdeu, e em 1901, outro movimento estourava na China, era a revolta dos Boxers, assim conhecida porque seus integrantes usavam artes marciais chinesas para atacar os europeus. Mas, novamente, essa revolta foi duramente reprimida e os ingleses venceram novamente. Ok, pessoal? Então, são alguns acontecimentos aí do imperialismo na Ásia, alguns pontos, nós já tratamos deles em aulas passadas, e a gente deu uma revisada e adicionou mais algumas informações, ok? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.